Espero encontrar todos vocês bem. Na aula anterior nós fizemos correções de tarefas e nessa aula eu vou deixar para vocês um material que vamos fazer a leitura e explicar nesse momento para que vocês possam ir aos pouquinhos estudando, para na volta às aulas construirmos as nossas notas. Esse texto é um dos textos para nota, ok? Então no texto de vocês tem aí, cidadania todo dia. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes os termos cidadão, que sou eu, que são vocês, e cidadania, que são os nossos direitos enquanto cidadão. Afinal, em nosso país, as leis afirmam que somos cidadãos, ou seja, pessoas com direitos e deveres iguais perante a sociedade. Para compreender melhor o que isso significa, observe aí as informações nesse quadro. Vejam aí. O quadro diz assim: ser cidadão significa pertencer a um país, ter seus direitos assegurados e participar das decisões sobre o que é melhor para a sociedade na qual vivemos. Todo cidadão tem direitos e deveres. Faça um tracinho aí, marque aí com o marcador do texto. São regras básicas para que todos convivam bem. É direito de todo cidadão, por exemplo, ter liberdade de ir a qualquer lugar, adotar a religião que quiser e ter suas próprias opiniões. Por outro lado, todo cidadão tem também o dever de respeitar os outros, suas crenças, suas necessidades. A cidadania é importante porque só com a participação de todos a sociedade se desenvolve com justiça. Na página seguinte, se você olhar lá no rodapé, tem aí uma zona eleitoral, onde tem as pessoas com o título na mão e uma pessoa votando. Esse ano de 2020 é ano de eleição, ano que as pessoas de maior idade vão às urnas para escolher o prefeito da cidade e os vereadores. E nós, enquanto estudante, nas aulas de filosofia, nós não podemos deixar esse foco de lado, porque é importante a escolha do nosso representante, né? Então, lá em cima diz assim: historicamente, a primeira experiência de cidadania, pode ir grifando isso aí que é importante, da qual temos notícia, aconteceu na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, cidade que adotava uma democracia direta, ou seja, um regime em que as decisões não eram tomadas apenas por um governante, mas em debate público, veja, público, dos quais os cidadãos participavam. Então isso aí é muito importante vocês grifarem, porque é importante. Outro marco histórico para compreendermos o que significa cidadania foi o período entre o século XVII e o século XVIII, no qual importantes revoluções combateram o absolutismo. Aí do lado tem a expressão que significa absolutismo: regime em que o governante, o rei, tinha poder de vida e morte sobre os governados, que eram povos. Tais revoluções contribuíram para propagar a democracia. Outro regime. Que é democracia? Passa um tracinho aí com o marcador. Regime político cujo principal objetivo é garantir a participação dos cidadãos nas decisões que afetam a vida de todos. Essa participação ocorre de diferente maneira. Entre elas, o voto para eleger os governantes. Nesse caso,
trata-se de uma democracia representativa não direta como a ateniense. Por outro lado, na Grécia Antiga, marca aí, cidadania não contemplava todas as pessoas. Não era como temos hoje. Não contemplava, ficando de fora, os escravos, as mulheres, os jovens, os estrangeiros e, em muitos casos, os mais pobres. Mas as revoluções do século XVII e XVIII inspiraram-se no ideal de entender cidadania para todos, promovendo a igualdade de direito entre as pessoas. Assim, com o passar do tempo, em muitos países a escravidão foi proibida, as mulheres reivindicaram maior espaço na sociedade e as pessoas mais pobres e não alfabetizadas passaram a ter direito ao voto. Eu ainda peguei aqui, mesmo na democracia, o momento em que analfabeto não votava. As pessoas teriam que, pelo menos, assinar o nome para poder votar. Eu digo isso porque eu fui professora do Mobral e, naquela época, as pessoas me buscavam muito para que aprendessem a assinar o nome para ter direito ao voto. Veja que era uma época em que as pessoas sonhavam em votar. Elas tinham o prazer em votar. Queria, por todo custo, aprender a fazer o nome, porque bastava assinar o nome que teria o direito de votar. E eu fui professora de Mobral e passei por isso e tinha o prazer de ensinar as pessoas a serem alfabetizadas, a escrever o próprio nome, né? Isso ocorreu também no Brasil, olha aí, mas é importante lembrar que tais mudanças ainda são recentes em nossa história, assim como nas demais nações do Ocidente. Nas últimas décadas, nosso país vem participando de um movimento internacional pelo reconhecimento da cidadania de outros grupos de pessoas, como crianças e adolescentes. Esse movimento promove a ação de documentos e lei para proteger os pequenos cidadãos e cidadãs, garantindo seu direito e informando sobre os seus deveres na convivência doméstica, escolar e comunitária. Mesmo assim, ainda encontramos em nosso país e em todo o mundo pessoas que sofrem exclusão, sendo privada do exercício pleno de sua cidadania. Então, o que eu preciso que vocês leiam esse material com atenção. Na volta às aulas, nós vamos precisar desse material, dessas partes que marcamos, então eu deixo para vocês. Na outra página, tem aí o observar e pensar. No texto a seguir, você verá uma comparação entre a condição de súdito e a de cidadão, possibilitadas pelas revoluções que promovem a ideia de reconhecimento dos direitos para todos. É um texto pequeno, vocês vão fazer a leitura, vai entender o que seria súdito, né? E responder a essa pergunta. Você prefere a comodidade de ter alguém para decidir sua vida, ou seja, fazer escolha por você, ou a liberdade e a responsabilidade de tomar suas próprias decisões e por quê? Lembre-se que todas as vezes que buscamos a liberdade, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então tem uma pergunta aí, você vai ler o texto menor, esse texto, e vai responder, ok? Próxima aula a gente volta com mais cidadania, ok? Um abraço a todos.